Olá, meu nome é Denise Villacorta, eu sou médica nutróloga, especialista em nutrição enteral e parenteral. Hoje chegamos ao fim do módulo Introdução à Terapia Nutricional Hospitalar, com a nossa última aula, que é intitulada de Introdução à Nutrição Parenteral. Então, nesta aula, nós vamos conhecer esse tipo especializado de nutrição que é infundida nas veias dos pacientes. Vamos ver como ela funciona. Então, lembrando que a terapia nutricional parenteral, assim como a enteral, possui uma legislação própria. No caso da parenteral, é a Portaria 272 de 98, que regulamenta desde a indicação, a prescrição, a infusão desse tipo de terapia até a avaliação final do paciente. Conhecemos por nutrição parenteral um tipo de formulação complexa que é infundida na veia do paciente e vai dar todo o suporte nutricional. A portaria contém um conceito mais completo desse tipo de suporte nutricional. Aqui é importante chamar a atenção a função de cada membro da equipe de terapia nutricional em relação ao uso da parenteral. No caso do médico, ele é o único permitido a prescrever esse tipo de terapia, sendo ele da MTN ou não. O farmacêutico precisa fazer uma avaliação cuidadosa da fórmula que vai ser infundida no paciente, se ela está adequada, se ela está homogênea e uma série de outros critérios de cuidado para ser infundida na veia do paciente. E o enfermeiro ele tem que ter todo o cuidado, pois ele vai ser o responsável pela administração dessa dieta na veia do paciente, com todos os cuidados assépticos necessários. E a nutricionista vai acompanhar do ponto de vista nutricional como é que essa nutrição está sendo efetiva naquele paciente. Então aqui, só reforçando que as portarias 272 e a RDC 63 de 2000 permitem sim que um médico que não faça parte da equipe prescreva. E na verdade, na nutrição parenteral, é o médico que tem que prescrever. Então, se ele não faz parte da MTN, eles devem estar em consonância com essa MTN para poder fazer essa prescrição. Aqui também ressaltando a diferença entre uma e a outra, nós comentamos no módulo anterior sobre o que é a nutrição enteral. Então, são fórmulas que podem ser administradas por via oral e por via sonda, e ao lado a nutrição parenteral, que é uma fórmula aqui do tipo que a gente chama de 3 em 1, porque ela tem lipídio, proteínas e carboidratos. Eu tenho também a opção de usar uma 2 em 1, onde não vão fazer parte os lipídios, então elas teriam só carboidratos e proteínas. E a indicação? Então, a nutrição parenteral ela é basicamente indicada quando o paciente não pode usar o tubo digestivo. Então, por algum motivo, ou uma cirurgia, ou um tumor, alguma lesão que impossibilite de usar esse tubo, ou quando eu inicio uma dieta por tubo digestivo e eu não consigo fazer a progressão dessa dieta em termos de atingir a necessidade calórica. Eu preciso lançar mão de um suporte parenteral para complementar em algumas situações. Em relação ao acesso, então é importante conhecermos que existem duas possibilidades de acesso, o acesso central e o acesso periférico, tá certo? Isso vai variar de acordo com a formulação, como eu vou mostrar num slide posterior. Além disso, nós temos que considerar também o tipo de fórmula. Nós temos as fórmulas que são consideradas industrializadas. Essas fórmulas, elas podem ser armazenadas fora da geladeira, elas vêm prontas com uma fórmula fixa, e aí eu não tenho como mudar nenhum tipo de constituinte dela. A personalizada, como o próprio nome diz, já é adequada em termos de caloria, proteína e micronutrientes para aquela situação específica, para aquele paciente específico. Também podem ser central e periférica. Além disso, eu tenho uma obrigatoriedade de usar sistema fechado, ou seja, esses dispositivos que nós vemos aqui nas figuras, que são as famosas torneirinhas, não podem ser usadas nos pacientes que usam nutrição parenteral. Por quê? Porque elas abrem o sistema no momento que se abre a torneirinha para infundir alguma outra medicação. Então, a nutrição parenteral, por legislação, ela precisa ser de infusão contínua em sistema fechado. O outro cuidado importante é retirar essa nutrição parenteral 1 hora antes da geladeira. Com que intuito? Com o intuito de não infundir na veia do paciente um líquido extremamente gelado. Além disso, eu tenho que ter cuidado também com o tempo de validade, que é de 48 horas dentro da geladeira e de 24 horas em infusão. Em relação às vias de acesso para o uso da nutrição parenteral, nós temos 3 tipos: a via central, a via periférica e o PIC, que é um catéter central de inserção periférica. Então, em relação à via central,
ela normalmente acontece na subclávia, na veia subclávia ou na jugular. A osmolaridade da fórmula é que precisa ter atenção, porque as fórmulas têm que ter uma osmolaridade maior a igual a 900 miliosmós. É um catéter de média a longa duração, geralmente em torno de 14 dias, ele segura sem intercorrências. Depois, pode ser semi ou totalmente implantável e para uso domiciliar ou hospitalar. No caso do periférico, eu já tenho que ter um grande cuidado, que é em relação à osmolaridade da fórmula, ou seja, ela tem que ser menor do que 900 miliosmós. Ele é um catéter de curta duração, normalmente o paciente aguenta essa parenteral periférica por em torno de 7 dias e o uso é exclusivo hospitalar. Já no caso do PIC, que é o catéter central de inserção periférica, ele pode ser usado na veia cefálica, basílica, cubital. A osmolaridade para ele pode ser também maior ou igual a 900 miliosmós e ele é um catéter de média duração, geralmente usado em crianças, em neonatos ou pacientes com distúrbio de coagulação. Das complicações, então na nutrição parenteral eu tenho algumas complicações que não necessariamente são relacionadas à nutrição, mas sim ao acesso. Então, por exemplo, pneumotórax, quando vai se fazer uma inserção de catéter em veia jugular, eu posso ter uma lesão vascular, uma infecção de catéter que é geralmente por fungo devido ao constituinte lipídico da parenteral. Então, ainda aí é importante ficar atento. A colestase, visto que no momento que o paciente está em nutrição parenteral exclusiva, ele não vai ter o estímulo alimentar para a liberação da bile, ele tende a fazer uma colestase que é reversível no momento que esse paciente volta a se alimentar. A esteatose hepática, que também pode ocorrer muitas vezes pelo excesso de nutrientes, de calorias que é infundido nesse paciente, mas que também costuma ser reversível. A dislipidemia pela infusão de lipídios, então por isso é importante controlar a quantidade, os triglicerídeos séricos dos pacientes. A hiperglicemia, se eu for fazer uma nutrição parenteral que ultrapasse a velocidade de infusão de glicose permitida, que eu vou comentar posteriormente. E a síndrome de realimentação. Como essa nutrição ela infunde os nutrientes diretamente na veia, eu não tenho o filtro, vamos dizer assim, intestinal, para regular a absorção desses nutrientes. Se o paciente é previamente muito desnutrido e eu introduzo essa alimentação de maneira abrupta, ele pode cursar com essa síndrome que é grave e pode levar à morte. E aí, quando é que eu começo uma terapia nutricional parenteral? Mais uma vez, a gente tem que lançar mão da equipe multiprofissional de terapia nutricional, passando por aqueles mesmos passos, triagem nutricional, esse paciente tinha risco, não tinha risco nutricional, ele já foi avaliado do ponto de vista nutricional, ele é um paciente desnutrido moderado, grave. Depois que eu decidi, que eu avaliei essas questões, eu vou ver qual é a melhor via, é a via periférica, é a via central, que situações ele se encontra, vou discutir o caso e elaborar um plano terapêutico para a infusão desse suporte nutricional nesse paciente. Ou seja, será que esse paciente vai usar no mínimo 7 dias? De 5 a 7 dias? Porque, como eu comentei na nossa aula sobre terapia nutricional enteral, eu preciso ter uma previsão de uso mínima de 5 dias. Porque, normalmente, não se começa um suporte nutricional com valor total calórico para o paciente. Eu vou chegando nele gradativamente. Então, se eu começar e em 3 dias eu tirar, não tem benefício nenhum, eu tenho riscos. Então, não compensa fazer esse suporte. Depois, eu preciso saber calcular a nutrição parenteral? Então, se o médico pergunta isso, eu vou dizer, sim, você precisa saber prescrever, porque você é o responsável, o único responsável por isso no ambiente hospitalar. Agora, normalmente, nos hospitais que existem hoje em dia, tem fórmulas prontas. E aí, não necessariamente, você vai ser necessário prescrever. Hoje não é o foco a gente realmente se aprofundar na questão de como calcular. Mas eu vou dar uma ideia geral, que é, partindo, como na nutrição enteral, das necessidades nutricionais do paciente. Então, eu estimo essas necessidades a partir do peso do paciente. Aqui eu citei um exemplo, um paciente de 64 quilos. E aí eu vou partir para aquela regra de bolso que nós citamos na aula anterior, que é de 15 a 20 calorias no paciente grave e a partir de 35 calorias por quilo dia no paciente com um estado geral melhor, ou então numa meta final desse paciente, ele normalmente chega em 35 calorias por quilo dia. E eu escolho qual é o valor calórico que eu quero para esse paciente, conforme o peso dele, e fecho esse valor energético que eu quero dar. Depois eu parto para a necessidade proteica desse paciente, também tem uma regra de bolso, normalmente varia de 1,2 a 1,5,
isso vai muito do estado nutricional e das recomendações da sociedade, e chego na necessidade de proteica. A partir daí, eu vou separar esse valor nutricional e valor proteico e vou dividir na fórmula de parenteral. Então, eu vou pegar de 15 a 20% do valor energético total que eu estimei para ele, por exemplo, 2.000 calorias, eu pego 15 a 20% desse valor de 2.000, que é o valor total, e determino que vai ser em aminoácidos, ou seja, em proteína. E aí eu escolho o tipo de solução que eu vou usar, se 10% ou 15%. Lembrando que 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. A mesma coisa eu vou fazer para o carboidrato e para o lipídio. Eu vou partir da quantidade do valor energético total que eu preciso desses nutrientes. Então, no caso do carboidrato, eu uso 50% a 60% do valor energético total à base do carboidrato e no lipídio de 20% a 30%. E aí eu vou escolher o tipo de solução e vou lembrar também do valor calórico de cada um, que no caso do carboidrato é 1 grama, 4 calorias na glicose anidra, que a gente tem no mercado, ou 1 grama tem 3,4 calorias no tipo de glicose que a gente chama de monoidratada. E no caso do lipídio, as soluções normalmente têm 2 calorias por ml. Partindo dos macronutrientes para os micronutrientes, a gente tem as vitaminas e oligoelementos. Isso daqui é importante conhecer o que a gente tem no mercado de vitaminas e oligoelementos para ser feito endovenosos. Então, nós temos várias formulações com 8 vitaminas, 12 ou 13 vitaminas, e temos vários tipos de oligoelementos. E aí, essas quantidades para o adulto normalmente são fixas e não vão ter grandes variações. Então, a gente usa valores meio que padronizados. Mas o que é importante? A NPT do meu paciente está sendo segura e efetiva? E é isso que eu gostaria que vocês saíssem sabendo daqui. Será que essa NPT é segura? O que eu preciso saber para saber se ela é efetiva e segura? Quanto de caloria por quilo esse paciente está recebendo? Para eu saber se ela está recebendo um aporte necessário para o quadro clínico dele. Depois, quanto de proteína por quilo esse meu paciente está recebendo com essa nutrição que está prescrita para ele? Então, você está no hospital e está diante de uma prescrição de parenteral e precisa avaliar se ela é efetiva ou não. Então, eu sugiro que você faça essas perguntas, então, sobre a caloria, sobre a proteína, depois, qual a velocidade de infusão de glicose e está sendo feita para esse paciente. Então, a velocidade de infusão de glicose máxima para o paciente adulto tem que ser 5 mg por quilo minuto. Então, eu faço esse cálculo e avalio se está dentro desse valor. Dificilmente um paciente que faz entre 5 ou menos vai cursar com hiperglicemia. Eu sugiro que seja buscado outros fatores, caso o paciente que esteja com parenteral esteja cursando com hiperglicemia. E em relação ao lipídio, o que a gente tem que ter cuidado? Quantos gramas por quilo dia está sendo ofertado de lipídio para esse paciente? O máximo que a gente pode dar é em torno de 1 grama por quilo dia. Tá certo? Depois, no acompanhamento, também é um ponto importante para a gente ter cuidado quando a gente está em uso de nutrição parenteral. Em pacientes que são visivelmente desnutridos, pelo risco de síndrome de realimentação, como eu havia citado antes, é necessário que se faça um controle diário, principalmente de fósforo, magnésio e potássio, que são eletrólitos que caem bruscamente na síndrome de realimentação e sinalizam para a gente que isso pode estar acontecendo. Depois, fazer um controle semanal de TGO, TGP, TP e triglicerídeos, para avaliar se estão desregulados e se a gente precisa fazer algum ajuste, alguma alteração na fórmula de parenteral. E por fim, se o triglicerídeo sérico alcançar um nível maior ou igual a 400, é necessário suspender esse lipídio dessa parenteral. E aí a gente entra em conflito quando essa parenteral é pronta. E eu não tenho a opção de usar a fórmula que eu citei logo no início, que é a fórmula 2 em 1, em que eu posso tirar o lipídio da parenteral. Então, aqui é uma indicação de realmente tirar esse lipídio. Suspende-se por em torno de 2 dias, avalia o exame novamente, se for possível, a gente reintroduz, visto que o lipídio tem alguns nutrientes essenciais, ou seja, que não são produzidos pelo corpo e por isso precisam ser administrados ao paciente. Então, chegamos ao fim de mais uma aula do módulo de terapia nutricional no ambiente hospitalar. Hoje nós comentamos um pouquinho sobre a terapia nutricional parenteral. Explicamos como é que ela acontece, quais são os controles necessários para a sua execução, quais são os tipos de fórmulas que a gente pode usar nos pacientes e podemos compreender também um pouquinho de como ela deve ser, que cuidados o médico deve ter
na hora de prescrever ou avaliar essa prescrição. E com isso nós concluímos o módulo Terapia Nutricional no Ambiente Hospitalar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!